Você já tomou uma decisão, achando que estava fazendo o melhor, e mesmo assim, tudo começou a dar errado? Aquela sensação de não ter controle, de planejar, se esforçar, tentar fazer tudo certo, e ainda assim ver as coisas saindo do rumo esperado? Isso gera dúvida, insegurança, e muitas vezes uma pergunta silenciosa. Será que eu estou escolhendo o caminho certo? Porque, no dia a dia, a maioria das decisões é tomada com base no que parece lógico no momento, mas nem sempre o que parece certo realmente leva para o lugar certo. E é exatamente aqui que um princípio antigo, registrado em Provérbios 16:3, começa a fazer sentido de uma forma muito prática. Porque ele não fala apenas sobre fé, ele fala sobre direção, sobre como tomar decisões que não dependem apenas da sua própria visão, mas que passam a ter uma base mais segura. E quando você entende isso, não muda só o resultado das coisas, muda a forma como você vive, decide e constrói o seu caminho. Provérbios 16:3 traz uma ideia simples, à primeira vista, mas extremamente profunda, quando você analisa com atenção. Quando você confia a Deus aquilo que faz, seus planos passam a ter direção e mais estabilidade. Isso muda completamente a forma como muita gente encara decisões, porque normalmente o foco está apenas em esforço, estratégia ou resultado. Mas o texto aponta para algo anterior a tudo isso, a base sobre a qual as decisões são construídas. E é justamente aí que a diferença começa a aparecer. Confiar, nesse contexto, não é apenas acreditar que tudo vai dar certo ou esperar um resultado positivo. É algo prático, intencional, contínuo. Envolve parar antes de decidir, refletir com mais profundidade e reconhecer que a própria visão é limitada. Esse princípio aparece com clareza em Provérbios 3, 5 e 6, quando somos orientados a confiar de todo o coração e não nos apoiar no próprio entendimento. Ou seja, não se trata apenas de acreditar, mas de ajustar a forma como se decide. Isso faz ainda mais sentido quando você olha para a realidade. Ninguém tem controle total sobre o que acontece na própria vida. Existem imprevistos, mudanças inesperadas, situações que fogem completamente da capacidade humana de previsão. Eclesiastes 9:11 mostra exatamente isso ao afirmar que o tempo e o imprevisto atingem a todos. E Tiago 4:13 a 15 reforça que muitas vezes as pessoas fazem planos sem considerar essas limitações. É exatamente nesse ponto que confiar em Deus deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma necessidade prática. Significa colocar diante dele aquilo que você pretende fazer, buscar direção e alinhar suas decisões com princípios mais sólidos. Tiago 1:5 complementa isso, mostrando que a sabedoria pode ser pedida e recebida. Isso muda o processo. A ideia original do versículo aprofunda ainda mais esse entendimento. Ela transmite a imagem de alguém que está carregando um peso e decide transferir esse peso para alguém mais forte. Salmo 55:22 reforça isso ao falar sobre lançar sobre Deus aquilo que pesa. Isso muda completamente a perspectiva, porque confiar não é desistir, não é abandonar responsabilidade. É reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho. Ao mesmo tempo, o texto deixa um ponto muito claro. Nem todo plano será automaticamente aprovado. Existe um critério. 1 João 5,14 mostra que existe alinhamento com a vontade de Deus. Ou seja, confiar também envolve ajuste, revisão e muitas vezes mudança de direção. E quando esse alinhamento acontece, o resultado muda, mas não apenas no sentido imediato. Quando o texto fala de planos bem-sucedidos, ele aponta para algo que é estabelecido com firmeza, como uma base sólida. Jeremias 10:12 reforça essa ideia, mostrando estabilidade naquilo que Deus estabelece, e isso se reflete na vida. Quando você olha o contexto, isso fica ainda mais claro. Esses ensinamentos vêm de Salomão, alguém conhecido pela sabedoria.
E ao longo do texto, um padrão se repete. O orgulho distorce. A humildade direciona. Jeremias 17, 7 e 8 mostra isso ao comparar quem confia em Deus com uma árvore firme. No final, a mensagem não é apenas sobre planos que dão certo. É sobre como esses planos são construídos. Porque mais importante do que o resultado é o caminho. E esse caminho se torna mais firme quando não depende apenas da própria visão. Tudo isso leva a uma conclusão muito prática. Não é apenas sobre fazer planos, mas sobre como esses planos começam. Quando uma decisão nasce apenas da própria visão, ela é limitada. Mas quando ela é colocada diante de Deus, alinhada com princípios corretos, ela ganha direção, estabilidade, consistência. Um exemplo simples: antes de uma decisão importante, pare. Pergunte: isso está alinhado com princípios corretos ou é apenas impulso? Em vez de agir no automático, busque direção, reflita, ajuste. E isso muda completamente o resultado ao longo do tempo. No final, Provérbios 16:3 não apresenta um método complicado. Apresenta uma postura. Não é sobre controlar tudo. É sobre não caminhar sozinho. E quando isso se torna constante, o caminho deixa de ser instável e passa a ter uma base firme. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar com mais profundidade sobre a vida, a fé e as decisões que você toma todos os dias, se inscreve no canal. Aqui a proposta é simples. Reflexões diretas, práticas e fundamentadas que realmente façam diferença na forma como você vive.